Pronto, gente. Representei agora aqui a situação prática do que é que acontece na prática com o movimento circular. Professor, certo, a gente já está entendendo aqui todas as formas, todos esses símbolos, essas letras, para diferenciar o caso quando é retilíneo do caso circular. Mas o que significa aqui essas grandezas, esses símbolos? Espaço angular, velocidade angular, todas essas grandezas na situação lá na prática. Como é que eu identifico? Onde é que eu localizo o meu φ, o meu ômega e o meu gama? Onde é que eu localizo? Então, para isso, eu representei aqui a situação do caso circular. Então, vamos supor lá a trajetória circular, né? Professor, está lá, vamos dizer, um atleta correndo lá a sua prova de atletismo, né? Percorrendo todo lá o circuito. Então, vamos supor que a pista seja mais ou menos essa trajetória circular. Como é que chama-se a distância do centro até a circunferência? Chama-se raio. Pronto, perfeito. Está aí o raio. Então, a primeira coisa, vamos supor o exemplo de um atleta saindo do ponto A. Professor, ele saiu do ponto A, exatamente nesse ponto, e veio até o ponto B. Até o ponto B aqui. Como nós acabamos de falar nessa aula de agora, eu vou querer saber, professor, identificar os ângulos. Quanto é que vale o ângulo aqui? Acabamos de fazer isso lá naquela nossa tabelazinha, relacionando os ângulos quanto às unidades, seja graus ou radianos. No ponto A, o ângulo vale quanto? 0. No ponto B, o ângulo vale quanto? 90 ou π sobre 2 radianos. Professor, certo. O meu atleta, ele vai percorrer esse trajeto de A para B. Então, eu poderia dizer o seguinte, o ângulo que ele percorreu, ou seja, o φ, ângulo se refere a φ, é o espaço angular, ou seja, o ângulo, é o quanto ele percorreu. Esse meu atleta percorreu quanto? Ele percorreu 90 graus. Mas, observem, a gente já falou que nessa situação do movimento circular, o ângulo sempre tem que ser dado em radianos. 90 graus equivale a quantos radianos? 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Aí a questão lá vai dizer o seguinte, observando a situação abaixo, sabendo que um atleta saiu do ponto A até o ponto B, de A para B, esse atleta percorreu um ângulo de quanto? O aluno baixava complementar dizendo o seguinte, o atleta percorreu um ângulo de 90 graus, mas nessas situações o ângulo tem que ser dado em radianos. Ou seja, o atleta percorreu π sobre 2 radianos. Primeira coisa. Segunda coisa, independente do ângulo, as questões, as situações práticas reais lá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é o seguinte, não quero saber qual foi o ângulo que o atleta percorreu, eu quero saber quantos metros, qual foi a distância que ele percorreu. Então veja, distância, metros, é se referindo ao espaço linear, espaço retilíneo, S. Professor, o espaço linear vai estar onde? Então, gente, o espaço linear, a distância, o que ele percorreu, é exatamente essa trajetória aqui por fora. É essa distância aqui por fora. É como se você pegasse aqui essa figura circular, né, e um barbante, fosse um cordão, e esticasse. Professor, vai percorrer lá 80 metros. Vai percorrer 80 metros. Então, o espaço, ele é identificado aqui nesse ponto. O ângulo, professor, o φ, é identificado onde? Ele se localiza onde? O ângulo se localiza aqui, olha. O φ se localiza aqui. Então, gente, na verdade, veja a construção que eu estou fazendo. Alguns alunos já entenderam mais ou menos. Primeiro passo foi a gente saber as formas. É só a transição. Professor, quando é retilíneo, eu uso esses símbolos. S, T, V e A. Quando é circular, eu uso esses outros símbolos, essas letras. Φ, T, ômega e gama. Mas independente das letras, independente dos símbolos,
letra grega, independente das fórmulas, como é essa situação, como é que eu identifico essas grandezas lá no meu contexto real, na prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aonde é que se localiza o espaço? O espaço linear vai ser aqui, é como se fosse a pista, a distância que o atleta percorreu. O ângulo é exatamente essa região interna aqui, é o ângulo entre esses dois extremos, é o ângulo 90 graus. Ah, professor, e a velocidade? Vamos lá. Velocidade linear, então definimos o espaço linear, está aqui por fora, o espaço angular, ou seja, o ângulo, está aqui por dentro. Ah, professor, se eu quisesse vir do angular para o linear, qual é a fórmula que eu uso? S vai ser igual a φ vezes R. Quanto é φ? Φ, π sobre 2. E R, a questão ia dar. Ah, vamos dizer que o raio dessa pista, desse circuito, seja de 100 metros. Então eu ia pegar π sobre 2, multiplicar por 100. A gente vai resolver isso de maneira mais detalhada, bem explicado, bem específico nos exercícios. Nesse momento agora, eu queria que o aluno, o aluno, está atento para identificar. É o momento de identificar o que esses símbolos, o que essas grandezas angulares, elas significam. Aonde que eu identifico elas, aonde é que eu localizo elas lá na minha situação real, na minha situação prática. Ah, professor, certo, já tem um S, espaço linear, é lá por fora, é o tamanho, seria o tamanho linear, o comprimento da minha pista. Eu faço essa transformação. Ah, professor, o ângulo, comprimento angular, o espaço angular, ou seja, o ângulo, está aqui nessa localização. Ah, professor, seria exatamente essa região, é o ângulo. O tempo, como a gente disse, não tem diferença, né? Ah, professor, velocidade, velocidade linear. Onde é que está a velocidade linear? A velocidade linear, gente, como é linear, ela está aqui, olha. Ela está aqui, certo? Então, a velocidade linear seria, como a gente falou na aula de agora, como se fosse para medir a velocidade com radar. Então, um indivíduo lá que está medindo essa velocidade, ele aponta para o objeto e nesse momento, nesse instante aqui, ele diz, a velocidade desse indivíduo é de 20 metros por segundo. Pronto, é a velocidade dele, 20 metros por segundo. Então, a velocidade linear teria essa representação. No ponto A, a velocidade linear tem essa representação. No ponto B, a velocidade linear está aqui, ó. Então, aqui é a velocidade linear no ponto A, aqui é a velocidade linear no ponto B. Pergunta. Professor, vamos supor que a gente esteja aqui descrevendo esse movimento para a situação uniforme. Movimento uniforme. O que essas duas velocidades são? Se é uniforme, no caso uniforme, essas velocidades, elas podem ser diferentes? Não, por definição, professor, se o movimento é do tipo uniforme, então, por definição, essas duas velocidades, elas são iguais. Mas é exatamente aí onde é necessário abrir um parênteses. Ah, professor, essas velocidades, no caso uniforme, a velocidade de A é exatamente igual à velocidade de B, no caso uniforme. Tá aqui, ó, no caso uniforme, as velocidades são iguais. Mas a pergunta é, velocidade, por isso que a gente fez no início da aula aquele momento para definir grandezas. Dois tipos de grandezas, meio que abrindo um parênteses. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito de movimento circular, vamos abrir um parênteses aqui para redefinir de maneira mais formal dois tipos de grandezas. Só existem dois tipos, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Pergunta, velocidade é uma grandeza escalar ou é uma grandeza vetorial? A gente viu no início da aula que velocidade é uma grandeza vetorial. Ah, professor, se é uma grandeza vetorial, para que essa grandeza, sendo vetorial, ela seja bem definida, ela precisa de quantas informações? 3. Primeiro, módulo. O módulo, no caso aqui, que a gente acabou de dizer, vamos supor que tenha sido... Vou apagar aqui, gente, para a gente colocar essas informações aqui. Já que a gente falou do espaço, estamos falando agora de velocidade. Então, vamos colocar as velocidades aqui. A cada momento que eu estiver fazendo cada uma das grandezas, eu vou fazer e apagar. Fiz no espaço, apaguei. Estou fazendo agora da velocidade, depois vou apagar para ir para a aceleração. Então, vamos lá. Nesse caso, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Mas em que condição elas são iguais? Acabamos de dizer, se são grandezas vetoriais, ela só é bem definida se tiver 3 informações. Primeira informação, o módulo.
O exemplo que a gente disse, vamos dizer que a velocidade do camarada aqui, do atleta, seja 20 metros por segundo. Então, se A tem 20 metros por segundo, B vai ter quanto? 20 metros por segundo. Então, com relação aos módulos, elas são iguais. Os módulos são iguais. Certo? Os módulos são iguais. Vamos lá, o próximo ponto. Próxima informação para definir uma grandeza vetorial é o quê? A direção. Pergunta. A direção aí dessas duas velocidades, V de A e V de B, são iguais? São as mesmas? Ou são diferentes? Gente, bastando olhar aqui para a representação, a gente já vê que é diferente. Não. Ah, professor, a direção de A está para cima. A direção para cima, como se fosse vertical. Ah, professor, a direção de B está aqui, ó, para o lado, como se fosse horizontal. E se em C, estaria para baixo. E em D, estaria para o lado, mas indo para lá. Ou seja, a todo momento, recordem aí que no início da aula a gente disse que direção está ligado a ângulo. Está ligado a ângulo. A todo momento, a cada instante, eu tenho uma direção diferente. Ou seja, eu tenho aqui infinitas direções. É como se fosse lá o camarada dentro do carro. Ah, o aluno está dentro do carro lá, junto com o pai dirigindo. E de repente eles entraram lá numa rotatória. Então, observa o seguinte. Na rotatória, lá no bairro, o pai dirigindo, o aluno vai e diz, pai, nesse momento agora, nessa direção, eu estou vendo a farmácia lá na frente, estou vendo a farmácia. Aí o carro continua na rotatória, girando. Ah, pai, agora, antes eu estava vendo a farmácia, agora eu estou vendo o mercado. Então veja, nesse momento, ele vê a farmácia naquela direção, logo depois vê o mercado em outra direção. Ah, professor, agora em outra direção, numa terceira direção, em outro momento, eu estou vendo agora o parquinho, lá na praça, numa terceira direção. Então veja que a todo momento, a cada instante, eu tenho diferentes direções. Então a direção é diferente. Certo? É diferente. Então veja, os módulos são iguais, as direções são diferentes. E o sentido? Terceira informação para se definir uma grandeza vetorial. O sentido. O sentido nesse caso aqui, gente, é igual. O sentido é igual. Qual é o sentido aqui desse móvel? É no sentido anti-horário. Na trajetória circular só tem dois sentidos. Ou horário ou anti-horário. Ou horário ou anti-horário. Ah, professor, enquanto que no horizontal eu tenho só dois sentidos, indo ou voltando. No vertical eu tenho só dois sentidos, subindo ou descendo. No circular eu tenho só dois sentidos, ou horário ou anti-horário. Nesse caso aqui, olha, o objeto lá, o móvel, ele está se movendo, está se deslocando no sentido anti-horário. E assim vai se dar todo o movimento, né? No sentido anti-horário. Ah, professor, poderia ser anti-horário, horário, anti-horário, horário. Nesse caso aqui não. Em alguns casos particulares a gente vai ver isso, mas são outras situações. Mas nesse caso aqui de girar, né? Dando voltas, o sentido vai ser o mesmo. Então, gente, vamos lá. Em alguma dessas três informações, módulo, direção e sentido, a velocidade esteve variando. Veja, aqui é sempre no sentido anti-horário, ou seja, sempre o sentido vai ser igual. O sentido desse é igual ao sentido desse, que são os sentidos anti-horários. Ou seja, são iguais. Qual é a informação aí? Eles são diferentes. Somente a direção. Então a pergunta. Nesse caso aí, professor, eu estava no movimento circular uniforme. Por que uniforme? Porque a velocidade tinha o módulo igual. Mas só que alguma coisa da velocidade está mudando? Está mudando. O que está mudando? A direção. Então, gente, a característica importantíssima do movimento, aqui, ó, colocar esse exemplo aqui, finalizando. O movimento circular uniforme. Um exemplo geral, independente de quais sejam os valores. No movimento circular uniforme, o que eu tenho? Por ser uniforme, a velocidade sempre é igual. Observação, abrir um parênteses aí. O que é igual? Apenas o módulo. A direção é diferente. E o sentido também é igual, corrigindo aí. Então, as únicas coisas que são iguais são o módulo e o sentido. A direção, ela é diferente. Pergunta. Professor, tinha uma definição lá no começo de movimento que dizia o seguinte:
Quando a velocidade muda, em consequência, eu tenho o quê? Aceleração. Por definição, o que significa aceleração? A aceleração é ter mudança de velocidade. Então, gente, se eu estou tendo mudança de velocidade, consequência, eu vou ter o quê? Aceleração. Eu vou ter a aceleração. Então alguém pode dizer, tá, professor, mas o módulo não está mudando. O carrinho lá está sempre a vida toda, para sempre, se eu quiser, com o mesmo valor da velocidade. Atentos, atenção, o mesmo valor. Mas observem que a velocidade sendo vetorial, eu tenho que estar atento a observar as outras informações. E a direção? E o sentido? Não, o sentido permanece o mesmo para A e para B, no ponto A e no ponto B. Os sentidos são iguais, anti-horário. Mas a direção a todo instante está mudando. Se está mudando, por definição, o que significa velocidade mudando? Velocidade mudando é porque eu tenho a aceleração. Então, gente, foi exatamente o motivo da gente trabalhar grandezas escalares e grandezas vetoriais no início do movimento circular. Foi exatamente para isso. A gente abriu aquele parênteses para mostrar aqui que mesmo no caso do movimento circular uniforme, eu vou ter aceleração. Então já vou colocar aqui, ó, para esse caso do movimento circular, mesmo sendo uniforme, eu tenho uma aceleração. Eu tenho uma aceleração. Ah, professor, e que aceleração é essa? É uma aceleração especial. É uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Ah, professor, por que é especial? Porque vai ser uma aceleração unicamente pela mudança da direção, pela variação da direção. Não é uma aceleração em consequência da variação do valor, do módulo, do número lá da quantidade. É uma variação em consequência da variação da direção. Então, gente, recapitulando aqui para finalizar. Tendo mudança de velocidade, variação de velocidade, eu tenho aceleração. Não importa se é variação no módulo, não importa se é variação na direção, teve variação na velocidade, eu tenho aceleração. Ah, professor, e tem casos de variação só da direção, e variação só do módulo, e variação de ambos os casos? Aí a gente vai ver aos poucos. Então, nesse primeiro momento aqui, já poderia ser uma questão de Enem. Existe aceleração para o movimento circular, mesmo sendo uniforme? Sim ou não? Existe. Qual é a aceleração? É chamada aceleração centrípeta. Aí alguém já poderia perguntar, centrípeta, eu vou escrever aqui para o aluno estar atento. Centrípeta. Ah, professor, aí o aluno poderia perguntar, professor, essa aceleração centrípeta, ela vai se localizar onde? Observem aqui que eu estou representando, identificando aqui, localizando onde estão as grandezas. Então, a aceleração centrípeta, por isso o significado desse termo. Esse termo aqui, ó, centri, remete ao quê? Ao centro. Então, a aceleração centrípeta é aquela aceleração que puxa para o centro, que aponta para o centro. Então, a aceleração centrípeta estaria aqui, olha. Estaria aqui, a aceleração centrípeta. Vamos botar aqui, a aceleração centrípeta do ponto A. Aqui vai estar onde? Apontando para cá, olha. Apontando para o centro. A aceleração centrípeta no ponto B. Pergunta. A aceleração centrípeta, ela sempre vai apontar para onde? Para o centro. Por isso, o nome é chamado centrípeta. Centrípeta. Vou apagar aqui. Então, gente, para finalizar, pergunta de Enem. Existe aceleração no movimento circular, mesmo sendo uniforme? Existe. Qual é a aceleração? Aceleração centrípeta. É apenas essa aceleração. E essa aceleração é em decorrência de quem? É em decorrência da variação da velocidade. Porque, por definição, ter variação de velocidade é ter aceleração. Ah, professor, mas as velocidades aqui têm módulos iguais. Os módulos são iguais. Porém, a direção está mudando. Se está tendo alguma coisa mudando, mudar a velocidade implica em ter a aceleração. E a mudança da direção da velocidade chama-se aceleração. Então, gente, aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Alguém pode perguntar, professor, como é que se calcula essa aceleração centrípeta? A fórmula é V² sobre L. Está aí a minha formulazinha. Então, a aceleração centrípeta é o valor, o módulo da velocidade, no caso aqui seria 20, né? Ó, 20², velocidade ao quadrado, dividido por R. Pronto, eu iria encontrar o valor da aceleração centrípeta.
Então, gente, como a gente acabou de dizer, a todo momento que eu estiver fazendo cada uma dessas grandezas eu vou apagar. Fizemos o espaço estaria, espaço linear, estaria aqui por fora, olha, seria essa distância, esse comprimento aqui, esse percurso linear, como se eu esticasse ele. É a pista curva lá do circuito de atletismo lá, o pessoal, os velocistas desenvolvendo lá a sua prova, né? Então o espaço linear está aqui por fora. O espaço angular, ou o ângulo, propriamente dito ângulo, está aqui nessa região interna, né? Seria o ângulo. Qual é a abertura do ângulo? No caso aqui foi 90 graus, ou π sobre 2 radianos, né? Ah, professor, espaço linear, espaço angular, velocidade. Velocidade linear está aqui, ó, apontando. Por isso que é linear, é uma reta, linear. Então está apontando. Veja que em todos os pontos ela vai ter diferentes direções. Se tem diferentes direções, a velocidade está variando. Velocidade variando implica em ter aceleração. Mas isso é o que é uma aceleração especial. Não é aceleração em decorrência da variação do valor. É uma aceleração em decorrência da variação da direção. Por isso ela chama-se aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, por definição, se é centrípeta, sempre vai estar apontando para o centro. Outra pergunta. Ah, professor, no movimento uniforme. Movimento uniforme, as velocidades são iguais. O que são iguais? O módulo, somente os valores. 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Já a direção está mudando. E as acelerações centrípetas? Tá, professor, se a aceleração centrípeta só depende da velocidade, do módulo da velocidade, então essa aceleração centrípeta em A é exatamente igual a essa aceleração centrípeta em B. Já que os módulos são iguais. Certo? Então vamos lá. Próxima informação. Vou apagar aqui. Para a gente ver a próxima grandeza, né? Próxima grandeza vai ser o quê? Próxima grandeza já vimos espaço, já vimos velocidade, próxima grandeza é a aceleração. A aceleração. Ah, tá faltando a velocidade, né? Eu representei a velocidade linear aqui, e como seria a velocidade para o som angular? A velocidade angular seria exatamente a relação aqui desse ângulo. Então ela estaria aqui dentro também. É como se ela estivesse aqui dentro. Velocidade angular é aqui dentro. Ela está aqui dentro, certo? Ah, professor, por quê? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que se calcula a velocidade linear? Ah, professor, velocidade linear é ΔS sobre ΔT. Ou seja, é pegar a variação do espaço linear durante aquele tempo. A mesma ideia eu tenho para a velocidade angular. Como é que se calcula a velocidade angular? Ah, professor, se velocidade linear é o ΔS, velocidade angular vai ser delta o quê? Delta φ. Então é a variação desse ângulo, tá vendo? Variação desse ângulo. Então, se o meu espaço está aqui por fora, a minha velocidade linear está aqui por fora, porque relacionam-se, tá vendo? Velocidade linear depende do espaço linear. Na mesma proporção, na mesma ideia que velocidade angular se relaciona com espaço angular. Então eles estão aqui dentro, certo? Ah, professor, a velocidade angular vai ser a variação angular, ΔΦ, dividido por ΔT. Né? Então vejam aí as relações. É exatamente a mesma coisa. Alguém poderia dizer, tá, professor, o senhor não explicou essa formulazinha pra gente. Tá aqui, gente, tá aqui. É você, a partir de agora, aprender a brincar. Ah, professor, quando eu estou no espaço linear, quero ir para o espaço angular, eu tenho essa relação, essa transformação, essa transição. A velocidade linear, velocidade angular, aceleração linear, aceleração angular. Ah, professor, e se eu tiver a fórmula básica lá da velocidade linear, como é que seria a fórmula básica para velocidade angular? E agora fica para vocês em casa como é que seria a fórmula básica da aceleração angular, né? A aceleração angular seria o quê? A aceleração linear é o quê? A aceleração linear é ΔV sobre ΔT. A angular vai ser o quê? Vai ser delta ômega sobre ΔT. Então, gente, vejam que não é nada de diferente. Não é nada de um assunto a mais, um outro assunto. É exatamente a mesma coisa. É você, a partir de agora, ver essas relações e começar a praticar. Começar a rascunhar aí no seu caderno, ver como são todas as possibilidades possíveis. Né? Ó, então, vamos lá. Identificando aqui, termo a termo. Espaço linear, espaço angular, ou seja, propriamente o ângulo. Né? Velocidade linear, velocidade angular está aqui dentro. Vejam que eu fiz aqui um esforço para representar. Enquanto que o linear é uma reta, esse espaço linear é uma reta também. É como se eu pegasse isso e esticasse. Então ele tem que estar esticado. Mostrei aqui só a região por onde o atleta ia estar percorrendo. Mas ele tem que ser esticado. Tem que ser esticado. Ah, professor, a velocidade linear está aqui, uma reta.
Já a velocidade angular está aqui, ó. Tá vendo que eu tentei representar aqui uma curva, como se fosse curvado, da mesma proporção aqui desse espaço angular, desse meu ângulo aqui, né? Ó, desse meu ângulo aqui. Ah, professor, agora a aceleração. A aceleração. A aceleração vai ser exatamente o seguinte. A aceleração linear, a aceleração retilínea que a gente vinha trabalhando, era o quê? Era exatamente a variação do módulo do valor. Ah, professor, como se fosse o seguinte, ó. Vamos supor agora aqui, ó, que a velocidade em A seja 10 metros por segundo. E a velocidade em B seja 12 metros por segundo. Então veja que no primeiro momento o carrinho estava a 10 metros por segundo. Logo depois, em B, ele vai estar a 12 metros por segundo. Pergunta, a velocidade aumentou ou diminuiu? Mudou? Teve variação? Teve, professor. Em consequência, vai ter o quê? Vai ter aceleração. Mas pergunta, vai ser apenas uma aceleração? Não. Por definição, por ele estar no movimento circular, logo de início, por definição, já tem uma primeira aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é consequência de ter variação de valor? Não. É em consequência unicamente por ser circular. Sendo circular, tem aceleração. Então, independente de que o movimento seja uniforme ou uniformemente variado, estando no circular, eu vou ter aceleração. A aceleração centrípeta. Por que essa aceleração centrípeta é consequência da variação da direção? E observe que a todo momento a minha direção está mudando no movimento circular. Ah, professor, e nesse caso aqui? Próximo caso, né? Definimos a aceleração centrípeta. Agora, esse próximo caso. No ponto A, o meu carrinho está com velocidade 10 metros por segundo. No ponto B, o meu carrinho está com velocidade 12 metros por segundo. Aumentou? Diminuiu? Mudou? Teve variação? Teve. Então vai ter aceleração. Que aceleração é essa? Então, em consequência dessa variação, observação. Variação de quê? Variação no valor, no módulo. Teve variação do módulo. Teve variação do módulo. Então, quando eu tenho variação do módulo, a consequência da variação do módulo me dá uma segunda aceleração. Essa aceleração é chamada aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Então, gente, existem duas acelerações. Primeiro, a aceleração em consequência unicamente por ser circular. Tendo velocidade constante, tendo velocidade igual, ele tem aceleração centrípeta. A segunda aceleração é quando eu estou no movimento uniformemente variado, porque o meu valor, o meu modo, o modo da velocidade está variando. Então, o modo variando vai ter aceleração. Mas para diferenciar, distinguir essas duas acelerações, essa é chamada de aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Ah, professor, como é que se calcula a aceleração tangencial? Aceleração tangencial vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, unicamente o módulo da variação de ΔV sobre ΔT. Ah, professor, vamos dizer que essa variação ocorreu num tempo de 1 segundo. Em 1 segundo ele fez essa variação. Em 1 segundo ele saiu de A para B. Então a minha aceleração vai ser de quanto? Vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, como é que se calcula isso? ΔV vai ser a velocidade final, velocidade de B, menos a velocidade de A. Tudo isso sobre o tempo. O tempo foi de quanto? Vamos dizer que ele demorou para isso 1 segundo. Ele demorou 1 segundo para ir de A para B. Ele demorou 1 segundo para ir de A para B. Tudo isso sobre ΔT. Né? O ΔT aqui é quanto? 1. Ah, professor, a velocidade de B é quanto? 12. Velocidade de A é quanto? 10. Tudo isso sobre 1. 12 menos 10, 2. 2, a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, observe. É momento agora de estar atento, prestar bastante atenção, para fazer a distinção entre essas duas acelerações. Ah, professor, uma coisa é aceleração centrípeta. Pergunta, existe aceleração centrípeta no movimento circular uniforme? Existe. Existe aceleração centrípeta no movimento circular uniformemente variado? Existe. Porque independente dos dois tipos de movimento, é circular. Sendo circular, tem aceleração centrípeta. Sendo circular, tem aceleração centrípeta. Ah, professor, mas é circular uniforme ou uniforme? Não importa. Qual dos dois casos, se é uniforme ou se é uniformemente variado. Somente por ser circular, tem aceleração centrípeta. Então ele vai ter aceleração centrípeta no uniforme e vai ter aceleração centrípeta no uniformemente variado. Porque é movimento circular. E a aceleração tangencial?
vai ter aceleração tangencial em ambos os casos, uniforme e uniformemente variável? Não, jamais. Só vai ter aceleração tangencial quando tiver variação de módulo. E variação do módulo só acontece no tipo uniformemente variável. Uniformemente variável. Então, a aceleração tangencial ocorre somente nesse caso. A aceleração centrípeta ocorre nos dois casos, no uniforme e no uniformemente variável. Então, vou apagar aqui. Isso foi um exemplo, né? Vou apagar, deixar somente a fórmula. Somente a fórmula. Então, estejam atentos aí a essa fórmula. Ah, professor, a fórmula aqui dessa aceleração, essa aceleração, no caso, é a aceleração tangencial. Eu vou trabalhar somente com a variação do módulo, do valor. Trabalhar aqui a diferença, calcular a diferença, né? Ou subtrair a diferença das duas velocidades, o valor das duas velocidades, uma menos a outra, certo? Uma menos a outra. E onde é que vai estar a minha aceleração tangencial? Por definição, tangencial já está dizendo, tangente, ela vai ficar na tangente. Então a aceleração tangencial, ela vai estar aqui também. Ó. É como se ela fosse exatamente a mesma direção da velocidade, a aceleração tangencial. É óbvio que pode ser um pouco maior, um pouco menor, isso vai depender dos casos lá, dos exemplos que a gente vai resolver bem detalhadamente. Ah, professor, então isso daqui vai ser a aceleração tangencial em A, isso daqui vai ser a aceleração tangencial em B, vamos botar isso daqui menor, aceleração tangencial em B, certo? A aceleração centrípeta. Então, observem aí, ó, vou representar agora aqui, para a gente finalizar a última aceleração. Tem uma terceira e última aceleração. Ah, professor, qual é essa terceira e última aceleração? É exatamente a resultante, o resultado dessas duas anteriores. Ah, professor, se eu tenho duas acelerações, a centrípeta e a tangencial, então eu vou ter uma terceira. Essa terceira é chamada aceleração resultante. Como é que se calcula a aceleração resultante? É exatamente você observar as duas acelerações ao mesmo tempo, simultaneamente. Então vamos destacar aqui no ponto A. No ponto A seria assim, ó. Observem aí as duas acelerações. Essa daqui seria a aceleração o quê? Centrípeta. Essa para cima seria o que? Aceleração tangencial. A resultante está onde, professor? A resultante é você completar aqui, ó, fechando o quadrado no retângulo, certo? E a resultante está aqui, é a diagonal desse retângulo. A diagonal desse retângulo, certo? O aluno aí, a resultante é essa daí. Como é que eu faço para calcular a resultante? O aluno aí aplicado, estudioso, ele já identificou aí 3 elementos em um triângulo. Professor, isso daqui sendo a diagonal num triângulo é chamado de hipotenusa, é o maior lado desses dois lados. Então poderia usar Pitágoras, exatamente. Então eu destaco aqui, isso é um triângulo retângulo. Vou destacar aqui, ó, os catetos, aqui é a aceleração centrípeta, aqui é a aceleração tangencial e aqui é a resultante. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, gente, estão aí todas as fórmulas, certo? O que a gente vai fazer agora é exercitar para o aluno entender melhor. Agora fica uma última pergunta. Professor, pera lá. O senhor disse que tem 3 acelerações. A primeira aceleração é a centrípeta. A centrípeta acontece aonde? Em ambos os casos, tanto no uniforme quanto no uniformemente variável, porque é consequência simplesmente de ser circular. Sendo circular, tem aceleração centrípeta. Se for uniforme, todas as acelerações centrípetas são iguais, porque todas as velocidades são iguais em módulo. Ah, professor, se o movimento for do tipo uniformemente variável, cada aceleração centrípeta vai ser diferente da outra. Por quê? Porque em cada uma eu tenho uma velocidade linear de valor de módulo diferente. Ah, professor, segunda aceleração é a tangencial. Só existe aceleração tangencial para o movimento do tipo uniformemente variável. No uniforme não existe tangencial. Por quê? Porque é exatamente a variação do módulo. Só existe variação do módulo. Ah, professor, está aumentando, está diminuindo. O módulo está mudando, está variando. Então tem aceleração tangencial. Em consequência dessas duas acelerações, tem uma terceira aceleração, chamada aceleração resultante. Aceleração resultante. Agora a pergunta é o seguinte. Professor, e essa aceleração angular que o senhor falou? Essa aceleração angular, quando o senhor fez essa representação, para ir, né, para transitar, transformar de uma em outra. Aceleração linear
transformando em aceleração angular. Se eu tenho 3 acelerações, centrípeta, tangencial e resultante, a aceleração angular seria equivalente a qual? Equivalente à aceleração centrípeta, equivalente à aceleração tangencial ou equivalente à aceleração resultante. Então, gente, a aceleração angular, ela é exatamente equivalente à aceleração tangencial. Então, uma observação importantíssima. Esse gama, o valor desse gama, ele se relaciona com a aceleração tangencial, porque é exatamente a variação da minha velocidade nesse movimento enquanto módulo. Então, o módulo que está mudando, o módulo vai estar mudando na aceleração tangencial. Então, é exatamente equivalente à aceleração angular. Equivalente, vejam, equivalente. Porque se eu quiser fazer a transformação, professor, eu tenho que usar essa fórmula aqui, né? Ó, ela vai ser equivalente, não é igual. Elas são equivalentes. Elas são equivalentes. Elas são proporcionais. Eu posso relacionar uma com relação à outra. Elas são proporcionais. Certo? Proporcionais. Eu vou melhorar isso para que o aluno entenda. Veja lá. O que é igual, exatamente igual, é o seguinte. Essa aceleração linear, ela é exatamente igual à aceleração tangencial. Ah, professor, a linear é exatamente igual à tangencial. Se eu quiser usar isso daqui, essa relação aqui, então veja que a linear é a tangencial. Então poderia usar essa fórmula aqui, ó. A aceleração tangencial sendo igual à aceleração linear, para transformar na aceleração angular, basta fazer o quê? Multiplicar pelo raio. Então, aonde tem a aceleração linear, eu posso usar a aceleração tangencial, porque elas são exatamente iguais. São exatamente iguais. Quando a gente colocou a fórmula aqui, né, ó, a aceleração tangencial é exatamente a mesma fórmula, o módulo é exatamente o mesmo módulo lá da aceleração quando a gente está no movimento retilíneo, certo? Então, são iguais. Ah, professor, e se eu quiser transformar a aceleração linear em aceleração angular? Essa aceleração linear, como acabamos de dizer, é igual à aceleração tangencial. Então, a tangencial é igual a angular vezes o raio. Então, gente, basicamente, essas são as fórmulas. Assim é como a gente representa e identifica, localizando cada uma das grandezas. Ah, professor, tem lá a situação, tem lá a questão, e eu vou identificar onde é que está localizado cada grandeza. Vamos fazer agora exercícios para entender melhor como é que se resolvem situações desse